Bom dia, sétimo ano. Hoje nossa aula vai falar um pouquinho sobre energia térmica, tá? Vamos falar um pouquinho de temperatura, calor, sensação térmica. Vamos dar início, né, à nossa nova unidade, tá? Peguem a apostila de vocês, abram lá na página 30, juntos comigo. Vamos lá, vou compartilhar com vocês aqui, tá? A tela que nós vamos iniciar com essas perguntinhas de introdução. A apostila traz essa imagem, né, falando sobre energia térmica. Ela traz dois mapinhas aí, né, as máximas e as mínimas. Só colocar aqui. Qualquer coisa podem falar comigo aqui no bate-papo, tá? E eu gostaria que vocês respondessem essas perguntinhas para mim. Eu vou dar aí uns 5 minutinhos para vocês responderem, tá? Observem os mapas e respondam ela no caderno para mim para a gente começar. Vou aguardar, tá? Isso, responder no caderninho, tá? Não cabe aí, né? Não, Esther, é só mesmo responder, tá? Não precisa copiar, não, senão vai demorar muito. Assim que vocês forem terminando, vai dando um ok para mim aqui no bate-papo, tá? Tô esperando. Não pode ligar agora não, depois.
Vamos lá, então? Fizeram? Então, ó, essa primeira pergunta, ela fala assim: os mapas ao lado são muito comuns em nosso dia a dia. Estão presentes em jornais, revistas e aplicativos de celular. Que informação eles estão passando? Fala para mim, o que vocês acham que esse mapa aí está passando para nós? Pode colocar aqui no privado, igual vocês já estão acostumados a fazer. O que vocês colocaram? Botando aí, que eu quero ver. Isso aí, é o mapa do tempo, né, dos jornais. Ou seja, a temperatura de cada estado ali do Brasil, não é isso? A máxima e a mínima, isso é interessante também. Letícia lembrou aqui, ó, eu tenho dois mapas. Um falando das máximas e outro falando das mínimas. Beleza. Vamos sem nos aprofundar muito aqui agora. Qual é a grandeza física que está sendo mostrada nas imagens? Nessa imagem, qual é a grandeza física que está sendo mostrada? Responde para mim. Tudo no privado, igual vocês já estão acostumados. Não, é a grandeza física. O que está medindo aí? Isso aí. Boa, Cauã, Letícia. A temperatura, certo? Muito bem. Agora a terceira pergunta. Em que unidade de medida... Lembra que a gente já está estudando bastante coisa sobre unidade de medida? Por exemplo, massa, unidade de medida de massa, quilograma. Aceleração, metros por segundo ao quadrado. Em qual unidade de medida está a temperatura? Em graus Celsius. Muito bem. Porque pode haver alterações nos valores dessa grandeza ao longo do dia. Agora, essa aí quero ver o que vocês colocaram. Se quiserem falar no microfone, pode falar. Posso falar, professora? Pode. Eu vou colocar assim, né? Porque quanto mais perto do anoitecer, né? Mais tende ao sol desaparecer. E com isso o calor vai diminuir. Então a temperatura pode baixar. Então é isso que eu coloquei. Muito bem. Mas repare, Arley, que eu tenho variações de máximas e mínimas bem diferentes de um lugar para o outro. Olha só. Olha no sul. No sul, a mínima pode chegar a 7 graus Celsius. E lá no Nordeste, a mínima 22, 21. E me explica. Ana Vitória colocou aqui uma coisa interessante. Quer falar no microfone, Ana? Dá 100? Quem quer falar no microfone? Essa aí. Tem alguém com o microfone ligado aí. Quem quer falar? Professora, você falou a questão do sul, porque é uma diferença. O sul está mais perto, né? Como recentemente a gente recebeu uma massa polar que deixou o Brasil muito frio, né? O Brasil inteiro. Agora o incrível que foi o Brasil inteiro que ficou frio, né? Até o Nordeste, né? O Norte. Talvez porque o sul esteja mais perto, né? Mais fácil da massa polar chegar nele, né? Muito bem, exatamente isso. Por causa, a Ana colocou assim, professora, por causa da posição, né, da Terra. Aqui, por exemplo, nós temos um país extremamente continental, né, imenso. Ele tem um continente absurdo. Nós temos estados do tamanho de países europeus, né? Uma das nossas dificuldades de gerenciar o nosso país também é isso aí, né? Igual a gente vê a questão do Covid, né? Por que no Brasil não cai, né? Essa curva não cai, mas é porque eu tenho que fazer uma média de todos os estados. Aqui no estado do Espírito Santo, graças a Deus, vem caindo bastante, mas às vezes lá no Amazonas isso vem aumentando, ou seja, é um país extremamente grande, né? Então, realmente, lá no sul eu estou muito mais próximo das massas polares, né? Muito mais próximo ao Polo Sul, do que, por exemplo, o Nordeste, que está mais próximo à linha do Equador, como disse a Letícia ali, né? Então, isso é fantástico. O nosso país,
ele é extremamente diverso por conta disso, tá? Show de bola, então, todo mundo entendeu, sabe o que significa esse mapa aí que a gente cansa de ver nos jornais, né? Agora, qual o objetivo dessa nossa unidade? Conceituar temperatura e calor, vocês viram isso muito bem lá na aula, positivo que eu coloquei para vocês. Diferenciar temperatura, calor e sensação térmica, tá? Nas nossas diferentes situações cotidianas. Vamos falar agora com um termo mais científico. Vamos aprender a fazer transformações de temperaturas nas diferentes escalas. Nós temos graus Celsius, que é usado no Brasil, temos Kelvin, temos Fahrenheit. Nós vamos aprender a fazer os cálculos para transformar essa temperatura, vocês vão ver. Conhecer as formas de propagação de calor e suas aplicações. Compreender o conceito de equilíbrio termodinâmico e suas implicações. Reconhecer mudanças econômicas, sociais e culturais relacionadas com o desenvolvimento científico e tecnológico. Hoje nós vamos focar mais aqui na temperatura e calor, tá? Aqui, por exemplo, a apostila de vocês, né, traz o trecho dessa música que fala de Rio 40 graus, né, que fala assim, Rio 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos. Capital do sangue quente, capital do sangue quente. Do melhor e do pior do Brasil, cidade de sangue quente. Aí fala assim, ó. Aí tem essa imagem, né, linda aí do Rio de Janeiro. Aí fala, a letra da música Rio 40 graus faz uma comparação com a temperatura ambiente da cidade do Rio de Janeiro e o fato de ela ser sangue quente. Você acha que essa comparação se justifica? Por quê? O que vocês entenderam dessa música aí? Rio 40 graus, né? Cidade maravilha, galera sangue quente. E aí, o que vocês acham? Fala para mim. Usem o microfone quem tiver. E aqui ela faz uma alusão realmente, né, à cidade do Rio de Janeiro, que é mesmo uma cidade muito quente, né? E ela acaba falando que a galera de lá é uma galera mais agitada e tudo mais, e ela faz uma referência à temperatura, tá? Agora, nas ciências, né, é comum medirmos e compararmos algumas variáveis, como é o caso da temperatura, que nós chamamos de grandeza física. Para medir a temperatura, né, nós vamos usar uma unidade de medida, no caso aqui, no Brasil, a gente usa muito a escala de graus Celsius, tá? Então, quando ela fala que a cidade a cidade de sangue quente, né, que faz 40 graus Celsius, ela está falando da temperatura ambiente, que é uma temperatura extremamente alta para o verão, e é comum acontecer isso no verão carioca, tá? Só que, quando ela fala assim, usando os adjetivos quente e frio, se relaciona com temperaturas mais elevadas e mais baixas. Mas quando ela fala isso, ela não está medindo mais a temperatura, e ela vai envolver o conceito de calor, que nós vamos falar agora também, tá? Então, vamos dar continuidade aqui. Essa experiência aqui, que a apostila traz para vocês podem estar fazendo em casa, tá? Mas só da gente analisar aqui, vocês já vão conseguir observar bastante o que provavelmente vai estar acontecendo. Aqui eu tenho 3 potinhos, tá? Um com água gelada, vamos pensar que tem água com gelo, tá? Outra, temperatura ambiente, aquela água que eu tiro da torneira, certo? E essa aqui, eu esquentei um pouquinho a água no fogo, certo? Quando a pessoa colocou, vamos pensar assim, coloquei as 2 mãos na água a temperatura ambiente, ok? Quando eu pego e coloco uma mão em cada potinho, uma na água gelada e uma na água quente, eu vou sentir sensações diferentes, não é verdade? E depois, quando eu retorno, eu pego a mão que estava na água gelada e coloco na água que estava a temperatura ambiente. Qual vai ser a sensação que eu vou ter do pote do meio?
Pense, eu estava com a mão na água com gelo, peguei e coloquei agora o pote na temperatura ambiente. Qual sensação que eu vou ter? O que vocês acham? De frio? Eu estava com a mão na água fria, gelada, com gelo. Tirei da água com gelo e botei no pote que estava a temperatura ambiente. Eu vou achar que aquela água estava o quê? A temperatura ambiente em relação à água gelada. Vai haver uma transferência de energia térmica. Isso aí, ó, quem já assistiu a aula positiva já está entendendo. Não é isso? Muito bem. Eu vou ter a impressão de que aquela água estava mais quente. Não é isso? Muito bem. E se eu pego a minha mão que estava na água quente, boto na água que estava a temperatura ambiente, o que eu vou sentir? Vai parecer que ela estava fria. A temperatura dela mudou em algum momento? A temperatura não mudou. Mas a sensação térmica foi diferente? Foi diferente, certo? É exatamente isso que nós vamos falar, ok? Então, existe a diferença de temperatura, de calor e de sensação térmica, ok? Muito bem. Até que a pergunta fala, a apostila traz algumas perguntas. Na etapa 1, em qual dos dois recipientes a temperatura é maior? A temperatura maior na água em que foi aquecida. A temperatura, não é isso? Na etapa 2, para qual das mãos a água aparenta estar mais quente? Na etapa 2, aparenta estar mais quente na mão direita. No recipiente com água em temperatura ambiente, a temperatura da água é igual para ambas as mãos, aquilo que eu falei. Sabendo disso, explique o que foi observado. Por que as mãos não podem ser utilizadas para determinar temperatura com exatidão? Vocês já viram assim, a pessoa está meio febril e fala assim, professora, vê aqui se eu estou com febre. Acontece muito isso, né, na sala de aula. Vê aqui se eu estou com febre. A pessoa vai lá, bota a mão, fala assim, acho que está com febre. Aí outra pessoa chega lá, bota a mão. Não, acho que não está com febre, não. Eu posso aferir temperatura dessa forma? É certo? Eu tenho como ter certeza disso? Colocando a mão na testa, sim, está com febre. Não, não está com febre. Posso? Hipótese alguma. Não é verdade? Que isso aí eu estou querendo medir temperatura, olha só, através de uma sensação térmica. E, querendo ou não, o parâmetro de sensação térmica é muito subjetivo. Eu posso estar aqui agora tranquilo, não estou sentindo tanto calor. Eu posso ter uma outra pessoa aqui do meu lado sentindo muito mais calor do que eu, certo? Isso aí é o quê? Sensação térmica. Existem diversos fatores que envolvem isso aí, tá? Show de bola, vocês já estão entendendo onde eu quero chegar, tá? Tanto é, né, que hoje, por exemplo, com essa questão do coronavírus, né, os locais em que estão aferindo a temperatura com termômetro a laser, né, que aproxima da testa e afere a temperatura. Eu não posso simplesmente botar a mão na pessoa e achar que ela está com febre ou não. Ali eu vou ter exato, né, a temperatura em que está fazendo. Certo? Isso aí, Betânia, as sensações elas variam. Exatamente, tá? Então é isso que está falando aqui. Ó, as sensações ligadas ao frio ou ao quente são muito relativas, né? Pois estão relacionadas às percepções sensoriais de cada indivíduo. Eu, por exemplo, eu sou extremamente sensível ao frio. Extremamente sensível. Às vezes, a pessoa não está nem... Esses dias mesmo que o Yarley falou, né, que veio aquela massa polar e que esfriou o Brasil inteiro, tinha dia que eu estava dando aula para vocês aqui de meia, com o apartamento todo fechado, sem estar entrando nenhuma corrente de ar e cheio de frio, tá? Então, assim, pode ser que tem pessoas que, né, têm uma sensibilidade maior ou menor ao frio, tá? Então, isso é muito relativo. Sensação térmica é muito relativo.
É o que a nossa sensação, que nós estamos achando, tá? Então, ó, isso porque nossa sensação térmica é influenciada pela temperatura, mas não só por ela, tá? Então, além da sensibilidade de cada pessoa, tem o vento, tem a umidade, a incidência direta ou indireta, né, dos raios solares, por exemplo. Você quer ver? Às vezes você está num lugar, né, que está marcando lá no termômetro 17 graus Celsius. Nossa, 17 graus Celsius é uma temperatura baixa, né? Mas beleza, com a blusinha de frio, dá para você ficar ali bem, né? Agora, se tiver 17 graus Celsius e uma ventania, a sensação térmica vai ser o quê? Muito mais baixo do que esses 17 graus Celsius. É o que está falando aqui. Por exemplo, se a temperatura ambiente real for de 10 graus Celsius, mas houver um vento de 40 km por hora e uma umidade do ar de 70, bem úmido ainda, a sensação ela pode ser de 1 grau Celsius. No termômetro está marcando 10 graus Celsius, certo? Mas a sensação térmica pode ser de 1 único grau Celsius, certo? Exatamente isso. Doideira, tá? Esses lugares assim que fazem muito frio, a sensação térmica às vezes chega tipo a menos 20 graus Celsius. É até perigoso, tá? Então o termômetro ele vai medir exatamente a temperatura. Mas, professora, o que é então essa tal dessa temperatura? Tá? Temperatura é o que vai medir o grau de agitação das moléculas. Quanto mais agitadas as moléculas estiverem, maior será a temperatura. Então, se eu falar o que a temperatura mede, tá? É o grau de agitação das moléculas. Pode até grifar isso aí. Por exemplo, vamos pensar na água. Estado sólido, líquido e gasoso. Pense na água, estado sólido, líquido e gasoso. Para a água estar no estado sólido, a temperatura tem que estar alta ou baixa? Pensa para mim. Baixa, tanto é que eu tenho que pegar essa água e botar lá no congelador, certo? Para ela chegar a 0 graus Celsius, que é quando ela vai congelar, e vai formar gelo. Muito bem, Ada. Ou seja, nesse momento, olha como é que as moléculas estão extremamente juntinhas no gelo, certo? Tanto é que se eu desenformar o gelo, o formato do gelo vai ficar até ele derreter, porque as moléculas estão extremamente juntas. O grau de agitação é pouquíssimo, certo? Quando essa água derrete, as moléculas já estão mais soltas, no estado líquido. Não é isso? Ou seja, eu estou tendo um grau de agitação maior entre as moléculas. Eu tenho uma temperatura mediana. Por volta dos 27 graus Celsius, que é a temperatura ambiente, nós temos aí a água no estado líquido. Agora, se eu quiser ferver a água, o que vai acontecer? Tanto é que a gente até vê as bolhas, né? As moléculas estão extremamente agitadas. A temperatura vai estar alta, certo? Então, o estado sólido, líquido e gasoso demonstra muito bem essa questão do grau de agitação das moléculas. Ok? Então, quanto menos elas conseguem se mover, pensa, eu dou esse exemplo, os meninos morrem de rir. Pensa naquele ônibus que a gente vai para Campo Grande, no horário de pico. O grau de agitação ali, ó, é mínimo, consegue nem se mover, não é isso? Ou seja, a temperatura, se fosse moléculas ali, seria extremamente baixa. Eu não estou ouvindo, gente. Dá uma olhadinha quem está com o microfone ligado aí, desliga fazendo favor. Show de bola? Agora, tem um outro conceito. Eu tenho o conceito de calor. Calor é o quê? Ele é a transferência de energia térmica entre corpos com diferentes temperaturas. Presta atenção. Que foi o que eu falei com a situação de botar a mão na testa e sentir se a pessoa está com febre ou não. Depende, se o meu corpo estiver mais aquecido do que o da pessoa, eu vou sentir que aquela pessoa está mais
fria, certo? Pena que nós estamos distantes, né? Mas pode fazer essa experiência com alguém da família de vocês. Dá a mão para a pessoa e pede ela para apertar. Dá a mão, como se fosse cumprimentar. Você fala assim, você sentiu o quê? Que minha mão tá fria ou tá quente? A pessoa vai falar, vamos supor, eu senti que sua mão tá fria. Você vai sentir que a mão da pessoa tá quente. Houve uma transferência de calor, certo? Então, por exemplo, eu apertei a mão de Esther. Eu tive a sensação que a mão de Esther estava fria. Com certeza, Esther vai ter a sensação de que a minha mão estava quente, certo? Houve, então, uma transferência de calor. Se a gente fica de mão dada, depois a gente vai falar assim, pronto, equilibrou as temperaturas, certo? Um corpo, ele sempre vai ceder calor para o outro. Se a minha mão estar mais quente que a de Esther, eu vou ceder calor para Esther até as nossas temperaturas se igualarem. Isso é o equilíbrio térmico, certo? Por isso, turma, que eu não posso falar assim, nossa, deixa eu ver assim, o calor está tão alto, a temperatura está tanto. Temperatura mede uma coisa, calor é outra coisa. É a transferência de energia térmica entre dois corpos, certo? Por exemplo, se eu tirei o gelo do congelador e coloquei ele sobre a mesa, quem vai estar cedendo calor para o outro? O gelo para a mesa ou a mesa para o gelo? Fala para mim. Fala para mim aí. Não, olha a pergunta que eu fiz. Se eu tiro o gelo do congelador, coloco sobre a mesa, certo? O gelo vai derreter, não vai? E aí? Quem vai ceder calor para o outro? A mesa para o gelo ou o gelo para a mesa? A mesa para o gelo. Muito bem. Porque a mesa, né, está com a temperatura maior do que o gelo. Então, ó, essa frase aqui, no dia a dia, a gente sempre fala assim, hoje está calor. Significa dizer que hoje a temperatura está alta. Não é isso? A gente fala, nossa, está um calor hoje. Isso funciona muito bem para a comunicação cotidiana, o nosso dia a dia, né? Uma comunicação não formal. Mas note que cientificamente calor e temperatura alta não são sinônimos, certo? Não são sinônimos, são coisas diferentes. Temperatura é uma propriedade de cada corpo, relacionada com a agitação de suas partículas. Calor é uma energia que não está em nenhum corpo. É a transferência de energia de um para o outro. Então, ó, mas que está passando espontaneamente de um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura, certo? Assim, cientificamente, deixar, por exemplo, portas e janelas abertas no inverno ajuda a baixar a temperatura do interior das casas, porque o ar mais frio vai entrar e vai baixar a temperatura, certo? Além disso, com o passar do tempo, ocorre a transferência de energia térmica do ar mais quente para o ar mais frio e a temperatura do ambiente cai, é o que o ar-condicionado faz. O ar-condicionado ele começa a soprar um ar com a temperatura mais baixa. O que a gente vai fazer? Vai começar a perder calor. E no final das contas, a gente sente, tem aquela sensação térmica de um ambiente mais frio. Exatamente. Muito bem, ó. O Yarley colocou aqui. Exemplo, é o da Coca-Cola. Já que o gelo passa sua energia térmica para a Coca-Cola e a Coca-Cola fica gelada. É o que, Esther? Não entendi. Explica direito aí, Esther, que eu não entendi o que você quis dizer. Ó, observe essa imagem aqui. Essa imagem ela mostra direitinho o que seria esse equilíbrio térmico, né? Eu tenho um bloco aqui com uma temperatura
as cores mais intensas, eu quero mostrar para vocês que tem uma temperatura maior, tá? É o que vocês estão ouvindo? Que vocês estão falando que tem o microfone ligado? Que eu não estou ouvindo nada. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Vê se vai melhorar. Tá fazendo agora o barulho? Permanece? Parou? Vê se agora tá fazendo. É o mouse. É o meu mouse. Tá bom? Era o mouse. Vamos lá então. Então, ó, observem aqui esse bloco vermelho de temperatura mais elevada, tá? E aqui uma temperatura menor. Quando eu encosto os dois blocos, haverá a transferência de calor, certo? Do maior para o menor, até que eles fiquem em equilíbrio, certo? Agora a temperatura está equilibrada. Então, sempre o corpo vai transferir calor, aqui está falando, ó, de maior temperatura para o que está o que tem menor temperatura. Nunca um vai ganhar ou perder frio, tá? Isso não acontece. Vai ganhar ou perder calor. Então, ó, por exemplo aqui, ó, quando colocamos o gelo dentro de um copo com suco, o gelo recebe calor do suco e derrete. E a água proveniente dele aumenta a sua temperatura. O suco perde calor e diminui sua temperatura. As trocas de calor se encerram quando a temperatura dos dois encontram-se iguais. Certo? Tranquilo aí? E aí, turma, alguma dúvida? Show de bola. Então, ó, o que vocês vão fazer? Deixa eu voltar aqui. Vocês vão fazer para mim essas atividades aqui, ó, que eu tinha passado, que na verdade a gente iria fazer hoje, mas como eu vi que muitos alunos ainda não tinham feito, né, assistido a aula do positivo, eu preferi falar para depois colocar para vocês. Então, vocês vão fazer a página 36, tá? E 37. Ok? Então, anotem aí que para a próxima aula vocês vão fazer a página 36 e 37. E quem ainda não assistiu a aula do positivo, assistam, não deixem de assistir, certo? Tia Via, Oi, José. já tá 11 horas. 11 horas, chegou sua hora. Fala com a tia Vívia. Tia Via, mas o quê? Dia 1 de setembro já passou, qualquer coisa engraçada foi o fim final. Apareceu o vampiro, esse daí, mordeu o pescoço, mordeu o homem e a mulher, mordeu todo mundo aí. Onde isso? E aí, quê? Onde que aconteceu isso?